Boa noite, concurseiros. Sejam mais bem-vindos à nossa aula ao vivo. Hoje com o professor Fábio Tadeu, que vai nos explicar algumas coisas de noções de direito eleitoral. Além disso, tem recadinho especial para vocês, galera. O curso online do TRE São Paulo para técnico judiciário está com uma super promoção aqui na Nova, R$ 99,90. Vocês não podem perder, aproveitem. Também aproveitem para tirar suas dúvidas com a gente está aí no Facebook online. Façam suas perguntas, mais tarde eu volto e o professor Fábio Tadeu vai tirar essas dúvidas que vocês têm aí para aproveitar e estudar para a prova que acontecerá em fevereiro. Professor, agora é com você. Muito obrigada. Obrigado, Jaque. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira, candidato ao TRE São Paulo. Nesta aula, se você me segue nas redes sociais, você já sabe que eu já avisei, nós vamos fazer uma aula meio de flash. Por que de flash? Nós vamos falar o miolo de um dos temas mais importantes do TRE, que são dos órgãos da Justiça Eleitoral. Aí você vai falar, professor, mas dos órgãos da Justiça Eleitoral é coisa muito simples. De fato, parece simples. Nós temos 4 tópicos ali, mas vamos por partes. Primeira parte, por favor, entre no meu site se você ainda não fez. O meu site está aqui. E aí, com base neste site, entre no meu blog, pegue o material de apoio que eu vou usar aqui nesta aula, está lá à sua disposição para você marcar comigo tudo aquilo que de fato a Fundação Carlos Chagas vai te perguntar no seu concurso público. Professor, eu preciso falar com você direto. Durante esta aula você pode falar comigo diretamente aí no Facebook e se de repente você falar, puxa, esqueci, eu preciso falar com você, eu tenho uma dúvida, meu Twitter fica à sua disposição aqui, está ele. Basta acessá-lo e no que eu puder lhe ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Bem, tendo dito isto, eu vou começar, mesmo porque o nosso tempo é curto, você tem o nosso curso aqui da Nova, que pode e vai te ajudar muito para a prova, mas hoje eu vou otimizar o seu tempo. Veja só, põe na tela para mim, por favor, nós vamos falar dos órgãos da Justiça Eleitoral, a composição e a competência de acordo com o que diz a Fundação Carlos Chagas. São ou é o tópico mais importante dentro do direito eleitoral, por N razões que você vai ver comigo agora. Primeira coisa, pode me manter aí na tela sem problema nenhum, porque este artigo que está na tela é o artigo 92 da Constituição. Basta você entender que no artigo 92 da Constituição está aí a competência da Justiça eleitoral. Está aqui no inciso 5º, você vê os tribunais e juízes eleitorais são órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes eleitorais. Num primeiro momento, basta você saber isso, porque agora sim, agora pode me tirar da tela, por favor, porque agora, veja só, uma questão que a Fundação Carlos Chagas sempre te pergunta, a justiça eleitoral ela surgiu quando? Ela surge em 1930, após a Revolução, quando o legislativo se senta para confeccionar o Código Eleitoral, que é promulgado em 1932 e existe até hoje. E aí você vai dizer, tá, mas e daí? Em 1932 nós tínhamos o Código Eleitoral e este código veio para moralizar a justiça eleitoral. Professor, mas está uma bagunça na justiça hoje em dia. Verdade, está uma bagunça, mas na sua prova, a justiça eleitoral vai ser a justiça mais maravilhosa do mundo. E o Código Eleitoral veio para quê? Veio para causar esta moralização, para dar ética à política. Ótimo, e daí? E aí você tem na Constituição, veja só, na tela por favor, o artigo 118 vai falar dos órgãos da Justiça Eleitoral. E aí você vai dizer, professor, é só isso. Isto aqui é o que cai na prova. É verdade, esse artigo 118 é o que cai na prova, mas as minúcias dele é o que nós vamos estudar agora. O TSE, os TREs, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal máximo da justiça eleitoral, é claro. Tribunal Regional Eleitoral é aquele que existe em todo e qualquer estado da federação.
Juízes eleitorais são aqueles que são colocados ali na data da eleição, ou um pouquinho antes. Aí você vai dizer, para que ou por quê? Para comandar a justiça eleitoral ou para fiscalizar o bom andamento da justiça eleitoral. E as juntas eleitorais que fazem a apuração de votos e que fazem também a diplomação dos eleitos em nível municipal. Você vai ver isso comigo dentro desta aula agora. Qual é a natureza jurídica da justiça eleitoral? A natureza jurídica é de justiça federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a FCC te pergunta, e aí? Aí a FCC te diz assim, a natureza jurídica da justiça eleitoral é, justiça federal, justiça eleitoral, justiça, enfim. A resposta da questão será justiça federal. Eles te dão essa questão quando eles estão de muito bom humor. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma das mais fáceis que tem para sua prova. Aí você tem o quesito criminal. Se houver algum crime eleitoral, quem julga? Quem julga é a Polícia Federal. Quem julga não, quem investiga é a Polícia Federal. Quem julga? Quem julga é a Justiça Eleitoral, que tem natureza federal. E aí a Justiça Federal, ou melhor, a Justiça Eleitoral, que é federal, que tem o caráter federal, ela não apresenta um corpo. Como assim ela não apresenta um corpo? Ela não tem juízes próprios. Ela vai buscar juízes comuns. Os juízes vêm da justiça comum, da justiça estadual. E aí eles têm, marque no seu material, eles têm um mandato. E cuidado, eu disse mandato com T de tonto. Olha só, põe na tela, por favor. Eu disse mandato. A FCC vai mudar aqui. A FCC vai tirar esse T e vai colocar a letra D de doido. E não seja doido. Por que não seja doido? Porque mandado com D de doido é ordem judicial. Juiz eleitoral tem mandato. Ele está lá por 2 anos. E ele ficará lá 2 anos. Anote isso no seu material. O mandato do juiz eleitoral é de 2 anos. A cada 2 anos eles trocam. Aí você vai ver já comigo essa situação. Pergunta clássica de prova da FCC. Veja só, põe na tela, por favor. Os órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são órgãos formados por mais de um membro. Eu tenho mais de uma pessoa. Dá um exemplo, vou te dar todos os exemplos da prova. Primeiro deles, Tribunal Superior Eleitoral. Não existe apenas um juiz, mas vários ministros. Aqui você tem ministros. Os TREs que você quer entrar, você quer fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral. Ótimo, você fará parte da equipe do Tribunal Regional Eleitoral, portanto, você é mais um daqueles que estarão lá dentro, não é uma pessoa só. E as juntas eleitorais, que são compostas de um juiz e 2 ou 4 cidadãos. Você vai ver isso comigo logo mais. Um juiz e 2 ou 4 cidadãos. E aí eu vou te dizer logo mais o que cai na prova com relação a isso. Num primeiro momento, o órgão colegiado é formado por mais de uma pessoa. E aí eu tenho a segunda parte da mesma questão da prova. Órgão monocrático. Por que monocrático? Mono, um. Veja só, põe na tela, por favor. O monocrático, ele tem um único membro. Dá um exemplo? Dou o exemplo que cai na prova. É o juiz eleitoral. Juiz eleitoral é uma pessoa só. Ele é o titular da zona eleitoral. Portanto, cada zona eleitoral tem esse juiz e esse juiz é quem comanda. Esse juiz é quem fala. Esse juiz é quem tem a jurisdição, o dizer do Estado. Mas quando eles querem te perguntar diferente, eles vão te perguntar dos órgãos permanentes e dos órgãos temporários. Professor, o que é um órgão permanente? O órgão permanente é aquele que existe independentemente de ter ou não ter eleição. Não tem eleição, mas o órgão está lá. Cita um exemplo? Cito. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. Eles existem, eles estão lá, eles vão continuar lá sempre.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho os órgãos temporários. Na verdade, é um órgão temporário. Por que temporário? Porque ele é criado até 60 dias. Eu disse até. Grife no seu material este até. Porque este até é até mesmo. Eu posso criar 60 dias antes. Posso. Cuidado, a FCC costuma dizer que eles são criados em 60 dias antes. Está errado. É até 60 dias antes. Eu posso criar com 80 dias antes um órgão temporário. Que órgão temporário? A Junta Eleitoral. É o único exemplo. A Junta Eleitoral ela é criada antes da eleição. Ela serve para apurar a eleição. Acabou a eleição, ela vai embora. Ela deixa de existir. Cuidado com isso na sua prova. A FCC vai tirar o até e vai dizer em 60 dias. E isto estará errado na questão. Qual é a composição do Tribunal Superior Eleitoral? Está no artigo 119 e eu vou estudar com você passo a passo o que cai na sua prova. Primeira pegadinha está aqui em cima. No mínimo, olha lá, o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros. Cuidado, no mínimo de 7 membros. Eu posso ter um Tribunal Superior Eleitoral com 8 membros? Posso. Posso ter um Tribunal Superior Eleitoral com 300 membros? Nossa, professor, 300 é muita coisa. É verdade. Mas pode, porque a lei diz no mínimo 7. Cuidado com este no mínimo, porque também em questões, em alternativas, a FCC pode tirar esse no mínimo e dizer que o Tribunal Superior Eleitoral é formado de 7 ministros. Cuidado, 7 e só 7 está errado. É no mínimo 7. 7 para cima. Vamos seguir. Põe na tela, por favor. Mediante eleição, é o inciso 1º do 119 da Constituição, mediante eleição pelo voto secreto. Eles são eleitos por quem? Pelos membros do Tribunal Superior. O próprio tribunal faz essa eleição. Como é feita essa eleição, professor? Não sei, não vou saber dizer e não cai na sua prova. Eu costumo dizer isso sempre. Só estude o que cai na prova. Quer aprender mais? Faz um curso aqui com a gente depois. A gente te explica tudo passo a passo, mas primeiro passa na prova. Depois a gente discute isso aí. O que cai na prova? O Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros, no mínimo, eleitos, mediante eleição. Verdade. Agora veja a conta. Põe na tela, por favor. 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui 3 do STF. 3 ministros do Supremo. Eu tenho 2 juízes entre os ministros do STJ. Portanto, eu tenho 5, é verdade. E agora, olha aí na sua tela. No inciso 2, além dos 3 do STF, 3 são do Supremo, 3 são do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho, olha lá, nomeação do presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, se eu tenho 2, somo aqui 2 advogados, eu tenho aqui os 7 ministros do TSE. Vem para mim um instante porque eu já te explico uma coisa que lá na frente eu não preciso falar. O quê? O tribunal, ou melhor, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai indicar os advogados. Perdão. E aí, ó, presta atenção, eu sou advogado, por profissão sou advogado além de professor. Quando eu completar 10 anos de profissão ainda este ano, já são 10 anos, o que acontece? Eu vou até a OAB, me inscrevo na OAB e digo assim, OAB, eu quero me inscrever na lista que vocês têm de advogados que querem ser juízes. Ótimo, legal. E aí eles inscrevem meu nome lá. Esta lista vai para o presidente da República, o presidente da República vai olhar, ele vai montar a lista tríplice. São 3 advogados na lista. São 2 listas tríplices, portanto 6. Aí forma a chamada lista sextupla. Tem isso na prova? Tem. São 6
advogados, 2 o presidente vai colocar se ele quiser. E aí você vai dizer, o presidente indica 2, um de cada lista, verdade. Passa pelo Supremo, passa pelo Supremo não, passa pelo TSE, e o TSE vai, aí sim, agora sim, desculpe, o TSE vai mandar para o Supremo, agora sim. E aí o TSE manda para o Supremo e a OAB fez a parte dela. A OAB mandou os nomes para o STF. O que você precisa saber? Você precisa saber que 2 advogados de notório saber jurídico têm que saber muita coisa de toda a área do direito, mas idoneidade são advogados que são honestos, que não tem nada pesando contra eles. E aí, mais 10 anos de profissão no mínimo, isso você tem que saber. Esses podem ser indicados para serem ministros do TSE. E que mais? Veja só na tela, por favor. Eu tenho que o TSE, lá embaixo, ele elege o presidente e o vice. O presidente do tribunal e o vice do tribunal. E aí o corregedor eleitoral é eleito entre os ministros do STJ. O STJ vai nomear o corregedor. Isso você tem que saber. Por favor, isso você tem que saber. Vamos seguir. No artigo 119 ainda, falta te dizer que precisa ter 7 substitutos. Eu tenho 7 titulares e 7 substitutos que são colocados da mesma forma. Corregedor é quem fiscaliza, ele pode ser chamado de corregedor geral da Justiça Eleitoral, e o presidente e o vice do TSE, eles têm 2 anos de cargo, 2 anos naquela posição. Que posição? De presidente e de vice-presidente do TSE. Tem prazo? Tem. O que tem que eu falei no começo da aula? Tem mandato de 2 anos. Depois de 2 anos eles são ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mas não são presidente nem vice. Aí tem que mudar a posição. Ok. Corregedor eu já lhe disse que é quem fiscaliza, a função dele é fiscalizar, ele vai analisar, ele vai observar se a justiça eleitoral está correta, se ela está andando da maneira mais correta possível, porque afinal de contas correição é fiscalização, ótimo. E aí, agora põe na tela, por favor, porque o corregedor geral eleitoral, ele vai ter que ir, ele se locomove pelo menos uma vez por ano aos TREs até o dia 19 de dezembro. Hoje, por exemplo, é 14 de dezembro, quando nós estamos fazendo esta aula ao vivo mesmo, 7h20 no meu relógio. Aí você vai dizer, tá, e daí? Até o dia 19 de dezembro, o corregedor geral eleitoral que está lá em Brasília tem que ter passado pelo menos um dia, uma vez pelo menos em todos os TREs do Brasil, inclusive aqui de São Paulo. Lembre-se disso na hora da sua prova. Na tela, por favor, veja só. O corregedor geral eleitoral, ele é um dos ministros do STJ. Corregedor geral eleitoral, ele vai ser representado por CGE, ele é um dos ministros do STJ que está no TSE. O corregedor regional eleitoral, perdão, ele é o vice-presidente do TRE. O corregedor regional eleitoral, ele é o vice-presidente do TRE. Presidente do TRE. Aqui em São Paulo, por exemplo, se você já teve a curiosidade de verificar, nós temos o TRE, e no TRE o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele é o corregedor regional eleitoral. Professor, qual é a diferença do corregedor geral e o corregedor regional? Corregedor geral, ele viaja o Brasil inteiro em todos os TREs. Corregedor regional, ele passa no TRE, ele está ali no TRE, uma vez por ano, no mínimo, ele vai passar em todas as varas eleitorais para verificar o que está acontecendo ali dentro, se está tudo certo, ok? Ok.
Aí o Tribunal Superior Eleitoral ele vai deliberar, ele vai fazer qualquer tipo de audiência. A audiência ela é pública. Ela é pública significa todo mundo pode ver. E pode, você vê na televisão. Tem os canais oficiais na televisão, que na verdade ninguém assiste, vamos ser bem honestos, é muito difícil. Aí você fala, eu assisto, é muito difícil alguém assistir. Mas se você assistir, você vê que tem sessões plenárias do TSE. Por quê? Porque é aberto. Eles têm aberto ao público. Maioria simples. O que é maioria simples? Metade mais um dos presentes. Metade. Se tem 4 presentes ali, 4 dos ministros estão presentes, eu preciso que eles votem. Para votar ali aquela sessão, metade mais um dos presentes. 3 tem que votar. Ótimo. Cai na sua prova o quê? Vai cair na sua prova quais são os casos em que eu preciso da maioria absoluta dos ministros do TSE para votar. Põe na tela, por favor. Estes são os casos. Estes são os casos. Interpretação do Código Eleitoral, cassação de registro de um partido político, num caso de eleição ou de perda de mandato, e no caso, nesses casos aqui, eu tenho a maioria absoluta. Aqui eu preciso da maioria absoluta. Professor, o que é a maioria absoluta? Metade mais um de todos os que participam ali. São 7? Então eu preciso de 7, metade de 7, 3,5. Ah, vamos cortar um pela metade. Não. Você vai pegar, perdão, você vai pegar o número maior inteiro a posteriori. 3,5, 4. 4 mais 1, eu preciso de 5 votando nesses tópicos, ok? Vamos seguir. Na tela, por favor. Agora, eu vou falar as competências do Tribunal Superior Eleitoral. Professor, tá pequenininho, tá? Por isso que eu falei para você pegar o meu material. Por quê? Porque aí você tem esse material. Mas nós vamos estudar passo a passo isso aqui, porque isso é importante. A primeira competência, põe na tela, por favor. O Tribunal Superior Eleitoral tem no Código Eleitoral, artigo 22, o registro e a cassação de registro de partidos políticos. O TSE tem essa função, tem que registrar e cassar dos diretórios nacionais, e em especial nos casos da presidência e vice-presidência da República. Portanto, Tribunal Superior mexe com casos do presidente, casos do vice-presidente. Aconteceu algum problema nacional, presidente ou vice, ou eleição. Num caso de eleições, eu tenho aqui, no caso de registro e cassação de partidos, eu tenho que passar pelo TSE. E depois, conflito de jurisdição. O que é conflito de jurisdição? Conflito de jurisdição é quando eu tenho 2 juízes eleitorais. Vamos imaginar, um aqui de São Paulo, um lá do Rio de Janeiro. E aí, o de São Paulo pega um processo e diz, puxa, esse processo não é para mim. Esse processo não é para mim. E aí, esse processo é lá no Rio. Chega no Rio, ele manda para o Rio, o juiz do Rio olha e fala, esse processo não é para mim, esse processo é lá de São Paulo. E aí ele manda de volta para São Paulo. Ué, mas professor vai ficar indo para cá e para lá? Conflito de jurisdição, se cair na sua prova, é conflito de competência. Pode ser positivo, pode ser negativo. Se for positivo, os dois querem julgar, a maioria das vezes é negativo. É o exemplo que eu te dei, um não quer, um vai para outro. O processo sai desse eixo Rio-São Paulo, por exemplo, e vai para Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, e é lá que ele será julgado, ok? Letra C, suspeição e impedimento dos membros. Professor, o que é suspeição, o que é impedimento? Suspeição é questão de amizade. Marque no seu material. Marque no material que suspeição é suspeito, é caso de amizade. Amigo íntimo ou inimigo capital. O juiz é amigo da parte, o juiz é inimigo da parte. Aí eu vou achar que ele é suspeito, vou levantar essa suspeição, isso vai para o Tribunal Superior Eleitoral e eles julgam lá o caso, se o juiz é suspeito ou não. E impedimento? Impedimento é quando o juiz tem parentesco, tem sangue, é problema de sangue ali. É marido, mulher, parente até o 2º grau. Aí eu vou tomar cuidado, porque aí ele está proibido de julgar. Aí ele não pode julgar. Se é amigo ou inimigo, depende, aí pode. Aí às vezes até passa
Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se ele está impedido por causa do sangue, o tribunal diz não, não vai julgar, não poderá. Só que aí a FCC vai te perguntar com outros nomes. Põe na tela para mim, por favor. Quando for suspeição, a FCC pode colocar presunção relativa. A FCC pode colocar presunção iuris tantum, que significa relativo. Por que relativo? Porque eventualmente eu posso julgar, eu posso passar por essa suspeição e o TSE diz, não, isso não tem nada a ver, o juiz vai julgar mesmo, tá bom e acabou. Ótimo. E o impedimento? Volta na tela, por favor. O impedimento é uma presunção absoluta, eu não posso. É também chamado de iuri et de iuri. Isto quer dizer, é uma presunção que diz, não, você não vai julgar, você não pode julgar, você tem um impedimento real para esse tipo de coisa. A letra D não cai, a letra E não cai. Por que que não cai? Porque estão revogados e não foram recepcionados. A letra F, pode manter na tela, por favor. Se eu tiver que reclamar, se na sua prova cair sobre reclamação e cair de reclamação de contabilidade ou da apuração de dinheiro, quem vai julgar se o partido político tem ou não tem condição daquela situação? É o juiz eleitoral? Não, é o Tribunal Superior Eleitoral. É ele quem mexe com questão de dinheiro. A letra G, você tem a impugnação, a apuração do resultado. Eu vou impugnar uma candidatura, não gostei, achei que não está certo. No caso lá, Dilma e Aécio. A Dilma, quando venceu, a Dilma foi eleita. Professor, eu não gosto da Dilma, isso é problema seu. Professor, eu gosto da Dilma, isso também é problema seu. Na prova eles vão te dar o caso. O caso será, Dilma foi eleita, Aécio não gostou, foi lá, pediu recontagem de voto. Para quem que ele pediu? Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque houve uma impugnação, houve uma questão de apuração errada, vamos lá, vamos verificar se está certo ou não. Letra E, põe na tela para mim, por favor, expedição de diploma. Quem é que vai dar o diploma para o presidente ou para o vice? Se você assistiu, se você passou pelo processo de impeachment, aí no impeachment você reparou que, ao final, quando a Dilma realmente foi impeachada, quem entrou? Entrou o vice. Para dar poder ao vice, o que aconteceu? O presidente do TSE expediu o diploma e deu, em cerimônia de posse, esse diploma ao Michel Temer, que hoje é presidente. E o TSE é ele quem expede o diploma do candidato. Letra H, põe na tela para mim, por favor. Este é importantíssimo. O pedido de desaforamento de processo que não foi resolvido dentro de 30 dias da conclusão do relator no TRE. Por que que eu disse que isso é importantíssimo? Porque quando cai na prova, eles vão te perguntar do desaforamento. O que é desaforar? Desaforar, vou falar de uma maneira grosseira para você entender. O Tribunal Regional Eleitoral não trabalhou, eles vagabundearam. Como assim vagabundearam? Deixaram de lado, jogaram tudo para lá. Resultado, eu vou ingressar com pedido de desaforamento para o TSE puxar isso. Como assim puxar? TSE puxa, leva embora para ele, porque o TRE fez besteira, o TRE vagabundeou. No caso do TRE não trabalhar, o TRE deixou de julgar em 30 dias o que ele deveria fazer, eu entro com um pedido de desaforamento, isto vai para o TSE. Ótimo, vamos seguir. Na tela você vê aí essa tabelinha para você nunca mais esquecer. Feitos não decididos no TRE em 30 dias para julgamento, esses feitos deveriam ser julgados pelo TRE, não foram. Professor, não foram. Se não foram, eu vou desaforar, eu vou mudar, eu vou deslocar. Saio do TRE e desloco, mudo esta competência e levo isso de volta para Brasília. De volta não, eu levo numa primeira leva para Brasília, aonde será feita
será feito o julgamento daquela questão. Artigo 22, agora letra I, as reclamações contra os seus próprios juízes, quando não houverem julgado. Quando um juiz não julgar, se um juiz, vamos imaginar que o juiz não julgou, o juiz deixou de fazer algo que ele tinha que fazer, eu vou ingressar com uma reclamação. Essa reclamação vai ser para o TSE. Para quê? Porque o juiz não julgou o que ele deveria ter julgado, o juiz vagabundeou. Professor, mas se o juiz vagabundeou, você não vai mandar lá para o desaforamento? Vou transferir para o TSE. Transferindo para o TSE, o que acontece? Será desaforado o processo e o juiz sofrerá uma reclamação, ok? E aí eu tenho dentro da letra I a ação rescisória nos casos de inelegibilidade dentro de 120 dias da decisão irrecorrível. Como assim inelegibilidade? O TSE, por alguma das causas, o TSE diz assim: o parlamentar, aquele que foi eleito, não poderá tomar posse. Ele está com um processo de para não ser eleito, ele será inelegível. Ótimo. Esta inelegibilidade pode sofrer uma ação rescisória. Por quê? Porque o tribunal disse, ele está inelegível, eu descobri um fato novo. Esta é a chave da questão da sua prova. Em ação rescisória, quando isso estiver na sua prova, eles vão colocar na questão as palavras fato novo. Quando houver um fato novo, eu tenho ação rescisória. A ação rescisória só acontece porque ela vai rescindir a sentença anterior em prol da nova sentença. E aí, que mais? O juiz vai... o Tribunal Superior, ele vai julgar recursos, é claro. Eu estou no TRE, se eu entro com uma ação, o juiz do Tribunal Regional, ele julgou, eu quero recorrer, eu vou recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Tem que ser uma decisão de Tribunal Regional. Se eu vou recorrer para o Tribunal Superior. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral não pode, quando ele dá a sentença, essa sentença não pode sofrer nenhum tipo de recurso, porque há o princípio da irrecorribilidade da decisão do TSE. Detalhe, se na sua prova cair que houve uma quebra da Constituição Federal, aí sim, aí pode. Por quê? Porque aí o Supremo Tribunal Federal vai cuidar da quebra da Constituição Federal, ok? E aí, põe na tela para mim, por favor, agora o artigo 23. O artigo 23 também está pequenininho, mas olha só, por favor, pegue o material. Eu te peço, entra no meu site, pega o material. Por quê? Porque daqui eu só preciso de algumas coisas que eu vou te falar agora. Meu site está aqui, até vou voltar, obrigado. Meu site está aqui, entre e pegue o material no blog. Está todo esse material à sua disposição, pegue para acompanhar a aula. Por quê? Porque olha só, agora eu vou fazer umas marcações rápidas desse artigo, para você entender o que é. Põe na tela para mim, por favor. O artigo 23, no inciso 1, 2, 3 e 4, são as competências do Tribunal Superior ainda, privativamente, só para ele. O que cabe? Elaborar o regimento interno, organizar a secretaria, conceder licença e aprovar afastamento dos cargos. Marque administração. São questões administrativas. Administrar o tribunal é competência absoluta e competência privativa do Tribunal Superior. Olha o número 5 agora. Propor a criação de um tribunal regional. Se eu tiver que colocar um tribunal regional em um novo território, eu posso? Professor, peraí, vem para mim, peraí. Agora pera que você me confundiu as bolas. Brasil não tem território. Brasil não tem território. E se amanhã for construído ou for criado um território? Pode? Pode. Quem coloca um tribunal regional eleitoral lá e cai na sua prova? Quem coloca isso na sua prova? Ou melhor, quem coloca isso na lei e que cai na sua prova? O Tribunal Superior Eleitoral. É ele que diz, neste território não tem tribunal ainda regional eleitoral, vamos colocar um tribunal regional ali, ok?
território não existe hoje, em 2016, mas amanhã, em 2020, se eles criarem, é o Tribunal Superior Eleitoral quem coloca ali um Tribunal Regional Eleitoral. No 6 e no 7, olha lá, propor ao Poder Legislativo aumento do número de juízes, e no 7 é fixar as datas. O 7 você esquece que o 7 tem uma lei. O 7 já tem a Lei 9.504, que vai falar das datas da eleição. As datas da eleição estão na Lei 9.504, que cai na sua prova também, mas para mim, agora, neste tópico que nós estamos estudando, aqui, o aumento do número de juízes, se o TSE quer mais juízes, é questão também de administração. Ele está administrando, e administrar é função privativa do Tribunal Superior Eleitoral. O inciso 8º, pode voltar na tela, por favor. O inciso 8º, aprovar a divisão do Estado em zona eleitoral. Quem aprova a divisão do Estado numa zona eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. E agora sim, tira eu da tela, por favor, e você vê essa tabela. Esta tabela trata das principais funções do TSE, TRE e juízes eleitorais. TSE aprova a divisão do Estado em zona eleitoral, esta é a principal função, e cria nova zona eleitoral. Tá certo. TRE divide a circunscrição em zona eleitoral e cria novas zonas após a aprovação do TSE. E o juiz? O juiz divide a zona em sessão eleitoral. Professor, então calma aí. Qual é a função de cada um? TSE cria novas zonas. Cria, verdade. Ele cria nova zona eleitoral e joga para o Estado. O Estado divide aquela zona eleitoral e em circunscrição. Isto é, por exemplo, em São Paulo existem várias zonas eleitorais. Por quê? Porque o TRE de São Paulo mandou para o TSE uma proposta de divisão de zonas. Beleza. E aí nesse quesito, ele mandou esta divisão, o TSE aprovou esta divisão. Ótimo. E o juiz? O juiz dividiu a zona eleitoral em sessão. Como assim? Você está indo naquele colégio votar. Quando você vai naquele colégio votar, que você vota naquela sala, você votou naquela sala, significa você votou na sua sessão eleitoral, que o juiz eleitoral mandou que fosse feito. Ok. Na tela, por favor, 23.9. Expedir as instruções, cuidado, as instruções do Tribunal Superior Eleitoral para o próprio tribunal se chamam resoluções. Resolução, quando o tribunal quer que a própria administração dele cuide de alguma coisa, ele lança uma resolução. Ótimo. 10. Fixar a diária do corregedor-geral, dos regionais, enfim, para diligências. Para o corregedor-geral sair e visitar os tribunais regionais, ele precisa de dinheiro. Quem determina esse valor em dinheiro é o Tribunal Superior Eleitoral. O 11, enviar ao presidente da República a lista tríplice. Quem manda a lista tríplice é o TSE, mas quem é que dá a lista tríplice para o TSE? É a OAB. Então, cuidado com isso. Aí, dentro desse quesito, nos termos do artigo 25, que é a nomeação do presidente da República, que nós já vimos, aqui no artigo 25 já falei que o advogado tem que ter mais de 10 anos de profissão. O artigo 23, inciso 12, olha só, responder sobre matéria eleitoral às consultas feitas. Se eu tenho dúvida de direito eleitoral, eu, não digo eu, Fábio, eu digo eu, partido político. Partido político tem dúvida, ele vai ao TSE. Consulta não vincula. Consulta é apenas uma pergunta qualquer, ok? E aí eu tenho o 13, autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras. Isso não costuma cair. Esse aqui não costuma ser perguntado. Esse fique tranquila que não, mas agora o de baixo sim. 14, requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei para garantir a votação e a apuração também. Cuidado, é requisitar a força federal, é o exército. Eu preciso que tenha
segurança aqui na votação que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Lá no Rio, para a votação, eu vou colocar o exército na rua para ter certeza que vai dar para votar. Beleza, o exército vai para lá, mas é a Força Federal. Ótimo. Na tela, por favor, 15, 16 e 17 tratam-se também de questões administrativas. Ele vai administrar e para administrar, o que ele faz? Ele vai fazer a súmula da jurisprudência. Todo o conteúdo daquilo que ele falou, do que o tribunal se pronunciou, vira a súmula para ser seguida. Requisita funcionário, manda que o funcionário vá trabalhar, enfim, quando houver um acúmulo de serviço. Publica um boletim eleitoral trimestral. Esse boletim acontece de 3 em 3 meses. Por favor, lembre-se disso. Pode parecer idiota, mas é verdade. E tomar qualquer outra providência. Agora vou falar do TRE. E do TRE, pode me manter na tela, sem problema. TRE, você vê que tem o artigo 120. No artigo 120, você vê que tem alguns detalhes. Só que, para o TRE, veja só aqui em cima. Aqui em cima haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Isto me importa. Aqui em São Paulo, capital, cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, tem o TRE de São Paulo. E aí? E aí, os tribunais regionais eleitorais serão compostos. Aí a mesma ideia da composição que houve lá atrás. Eu tenho 2 juízes dentre os desembargadores do TJ, Tribunal de Justiça, são 2 juízes do Tribunal de Justiça, são outros 2 juízes de carreira, de plano de carreira, que são colocados ali. Então, qual é a diferença de juiz e desembargador? Juiz é aquele que trabalha no tribunal. Desembargador, aquele que trabalha na vara comum. Desembargador é aquele que trabalha no tribunal, é um juiz mais velho. Ótimo, isso você tem que saber. E aí agora sim, me tira da tela, por favor. Eu tenho lá um juiz do TRF. Eu preciso de um juiz do Tribunal Regional Federal dentro do TRE. Para quê? Para dar o caráter federal para aquele tribunal. E que mais? Olha lá, nomeação do presidente da República de 2 juízes entre os advogados. Já falamos sobre isso. Aliás, aqui é só arrumar, mas tudo bem. São 2 advogados, é a lista sextupla. Ótimo. Isso nós já falamos e vale para esse quesito também. Artigo 29, compete aos tribunais regionais. Dentro de todas essas competências, faça o favor de grifar a letra D, porque é o que cai na prova. Professor, então tudo isso não cai? Leia. Saiba do que se trata. Leia, tenha conhecimento. O que cai na prova? A FCC vai te perguntar aqui. O Tribunal Regional Eleitoral julga crime eleitoral cometido por juiz eleitoral. Professor, juiz eleitoral comete crime? Comete, ele é uma pessoa como qualquer outra, pode cometer. Se um juiz eleitoral cometer crime, quem julga? Quem julga é o Tribunal Regional Eleitoral. Lembre-se disso na hora da sua prova. Aí eu tenho o artigo 30. Professor, o artigo 30 significa o quê? Compete privativamente a este tribunal. E aí você vai para o 12 aqui. 12. Eu não grifei, você grifa agora no seu material. Requisitar a força necessária ao cumprimento das decisões, solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. Por que isso cai? Cai porque o Tribunal Regional Eleitoral ele vai solicitar a força necessária. Pode ser a força da Polícia Militar? Pode sim. Se não dá, se não consegue, pode ser a força da Polícia Federal? Pode, também pode. Só que quando ele for buscar a força da Polícia Federal, o que ele faz? Ele vai, o juiz vai solicitar para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele pede ao Tribunal Superior Eleitoral dizendo, olha, eu preciso de força federal aqui. E aí o Tribunal Superior Eleitoral manda para cá. Os juízes eleitorais nós já falamos ao longo do curso, pode vir para mim, por favor, porque olha só, o juiz eleitoral, o que você tem que saber? Ele, já falei que ele é um juiz
da justiça comum, e quando ele faz o papel de juiz eleitoral, ele ganha 18% 18% a mais do seu salário normal, do seu subsídio. Para quê? Para exercer a função de juiz eleitoral. E aí ele ganha a chamada gratificação pro labore. Cai na sua prova. O juiz comum, quando faz alguma coisa na justiça eleitoral, quando ele é nomeado, ele ganha a chamada gratificação pro labore. E aí, o mandato, nós já falamos de 2 anos, só presta atenção para um detalhe. Juiz eleitoral não tem vitaliciedade. Por que não? Porque eleitoral tem mandato. Como o seu candidato, quando você votou, você deu mandato para ele. Então, chega uma hora que ele vai embora. Mas o juiz, quando vai embora, ele volta a ser juiz da justiça estadual. Ele tem vitaliciedade pela justiça estadual. E na movibilidade ele não se mexe, isso na justiça comum. E a irredutibilidade de subsídio, ele vai continuar ganhando o que ele ganha sem nenhum problema. Dentro desse quesito agora, o juiz eleitoral, ele faz as diligências que ele julgar necessária. E para quê? Para analisar. O juiz eleitoral é o guardião da justiça eleitoral. O juiz eleitoral, ele reduz a termo o que ele vê. O que é reduzir a termo? Reduzir a termo significa, ele transcreve, ele faz um resumo, ele vai escrever ali aquilo que ele precisa resumir fundamentadamente, aquilo que ele vê, para guardar a Constituição. Me tira da tela, por favor. Esta tabela você já viu comigo, mas só está aí para você rever. E para eu terminar a minha aula, falta eu dizer a você da Junta Eleitoral. Junta Eleitoral, artigo 36. Eu falei o que cai na sua prova. O que cai na sua prova. Junta Eleitoral, ela é composta um juiz de direito e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Professor, então é um juiz e 2 ou 4 pessoas? Não, são cidadãos. Professor, cidadão não é uma pessoa? Cidadão não é pessoa. Por que não? Cidadão é quem vota e é votado. Pessoa sou eu, é você, desde quando a gente nasceu. Isso você tem que saber. Ótimo. Quem não pode ser nomeado membro das juntas? Foi o que eu disse no começo. Parente até 2º grau. Parente até 2º grau não pode, cônjuge também não. E para eu finalizar, qual é a situação da competência da Justiça Eleitoral? Justiça Eleitoral, ela apura em 10 dias os votos. Hoje em dia não mais 10 dias por causa da Justiça Eleitoral, mas ele tem prazo, a Junta Eleitoral tem prazo de 10 dias para apurar os votos. E a Justiça Eleitoral, ou melhor, a Junta Eleitoral é aquela que vai expedir o diploma para os eleitos a nível municipal. Só vou montar aqui de uma maneira rapidíssima a árvore genealógica. Eu vou colocar você aqui no meio. Por quê? Porque você está aqui e aí, abaixo de você estão os seus filhos, se você os tem, e abaixo de você estão os seus netos, se você os tem. Acima de você estão os seus pais, se você os tem ainda, e acima deles os seus avós. Isto é o que cai na sua prova. O que é que cai na sua prova? A linha. Linha sucessória até 2º grau você não coloca lá. Vamos dar aqui a sequência. Olha só, você está aqui, acima de você os seus pais, parentes de 1º grau, avós de 2º, filhos de 1º, netos de 2º, e agora vem o detalhe cabal que eu encerro a aula da sua prova. Eles vão te perguntar dos seus irmãos. Por quê? Porque meio mundo fala, meus irmãos são meus parentes de 1º grau. Mentira! Os seus irmãos estão na mesma linha que você. Se os seus irmãos estão aqui, a gente vai buscar o ancestral comum. Qual é o ancestral comum entre você e os seus irmãos? Eu espero que sejam seus pais. Por quê? Porque ninguém nasceu de chocadeira. Portanto, olha lá. Você está aqui. Sobe para os seus pais, desce para os seus irmãos. Os seus irmãos são seus parentes de 2º grau. E os seus tios? Os seus tios estão aqui, na linha dos seus pais. Se os seus tios estão na linha dos seus pais,
Eu espero que eles tenham nascido de onde? Dos seus avós, é claro, é o mínimo que se espera. Aí você vai subir até os seus avós, os seus tios estão aqui. Se eles estão aqui, seus tios são seus parentes de terceiro grau. Só para a curiosidade, não cai na sua prova, mas para a sua curiosidade, os seus primos estão aqui. Primos estão aqui, portanto, os seus primos são seus parentes de quarto grau. Professor, eu tenho um primo tão legal que ele parece meu irmão. Eu quero que o seu primo morra. Por quê? Porque o seu primo é seu parente de quarto grau. Na sua prova, cai até aqui. Você, seus pais, os seus avós, quando eles querem te ferrar na prova, eles perguntam dos seus irmãos, dos seus tios terceiro grau, quando querem. E falei sobrinho? Não, não falei sobrinho. Então faltou falar, desculpe, faltou falar dos sobrinhos que estão aqui, que isso cai muito raramente na FCC, mas cai. Seus sobrinhos estão aqui, são seus parentes de terceiro grau. Quem não pode fazer parte da junta? Neto, filho, pai, avô e os irmãos. Sobrinhos e tios podem. E sendo assim, eu coloco um ponto final na aula, mas não se vá. A Jaque vem aqui de novo e ela vai terminar a aula para vocês e eu vou continuar. Voltei, gente. Galera, agora a aula tá terminando, mas ainda tem promoção rolando no nosso site. O curso online R$ 99,90. Aproveita. Professor, tem uma pergunta rapidinho aqui da Carolina. Qual é a diferença entre órgãos colegiados e órgãos monocráticos? Órgãos colegiados e órgãos monocráticos. O órgão colegiado, como eu te disse, é aquele formado por mais de um membro. Cai na sua prova, despenca. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e as juntas eleitorais. Órgão monocrático, mono 1, só tem uma pessoa, quem são eles? Os juízes eleitorais. Simples assim. Professor, tem outra pergunta da Tatiana Machado. Para o TSE, não são 2 membros do STJ? Sendo 3 do STF, mais 3 do STJ, mais 2 advogados, são 8 membros? É bem confusa a pergunta. Presta aqui um instantinho. Para o TSE, não são 2 membros do STJ? Não, assim tem que voltar aqui, mas não. Vamos voltar aqui na composição. Aliás, para o TSE, hein? Para o TSE, isso mesmo, tá aqui. Tribunal Superior Eleitoral, vamos voltar. Aliás, eu estou voltando por aqui, volto aqui mais rápido. Ela perguntou na hora que você estava dando essa explicação. Não, vamos a ela. Só que aí tem que esperar um instantinho, o pessoal tá aí. Se você espera o capítulo da novela, você espera um instantinho aqui sem problema nenhum. Que eu vou te mostrar aqui de novo, tem que voltar. Infelizmente não tem jeito, eu tenho que voltar. Enquanto isso, galera, aproveita o desconto, R$ 99,90. Está aqui, composição do Tribunal Superior Eleitoral, mas é rapidinho que eu não tenho todo o tempo do planeta. Veja comigo o que cai na sua prova de novo. Artigo 119 da Constituição Federal, a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Põe na tela para mim, por favor. Mediante eleição, e eu te mostrei, são 3 juízes ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu tenho 5 pessoas para o TSE, artigo 119 da Constituição, e no artigo 2º eu tenho 6, cuidado, que aí pode ter dado dúvida. É a lista sextupla da OAB, que aí você tira dali 2 juízes. Como assim? Resumidamente falando aqui, por favor, ótimo. Resumidamente falando, só para você não se perder. Aqui, lembra, são os advogados. Eu, quando completar 10 anos agora de profissão, vou lá na OAB e digo, OAB, eu quero ser juiz. Ótimo. Vai prestar concurso. Tá bom, eu não passo em concurso público nenhum. Tá aí, tem aí um juiz do Supremo Tribunal Federal que não passava em nada, foi lá. Como é que ele foi? Por indicação. Eu tenho 2 listas tríplices da OAB. A OAB manda 2 listas tríplices, ou melhor, 2 listas tríplices, isso mesmo que a FCC te pergunta da lista sextupla. São 2 de 3. E aí ali de dentro o presidente vai nomear 1 de cada lista. E aí o Supremo tem que dar o aval. Deu o aval, beleza, tá ali dentro. Então são 3 do Supremo,
3 ministros do Supremo, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados que deverão entrar lá. Professor, por que isso? Para ter a mescla, para poder mesclar tudo isso, para poder não dar o ar monocrático ou para não dar o ar de império, para dar o ar da democracia. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda pra gente lá no Facebook, a gente repassa pro professor Fábio. Aproveitem o desconto que daqui a pouco tem mais ao vivo aqui de novo a gente. Professor, obrigada. Obrigado obrigado Boa noite, a todos. galera. Fico às suas ordens, precisar de mim, você tem os meus contatos também. Um forte abraço a todos. Tchau, galera.